Também quero agradecer aos monitores do evento, que acho que tem mais de um mês aí que a gente vem planejando esse momento. Como foi dito, né, pela professora Raquel, o Seminário do LABED tem uma programação mais ampla, com oficinas, com mesas redondas, mas a gente vai segurar um pouquinho essa programação em função da greve. Estamos realizando a palestra da professora Carmen Gil, em nome do Prof. História, em parceria com o Prof. História, e depois da greve a gente vai voltar a divulgar, teremos as falas aqui dos nossos graduandos, dos pós-graduandos, para, enfim, construir essa rede que a gente tem feito nas várias frentes de trabalho, tá certo? Dito isso, junto com a professora Stephanie Muniz, que está na coordenação do Laboratório de Ensino de História junto comigo, o LABED ele tem 1 ano, então ele é um recém-criado, está muito recente, mas a gente considera que já temos conseguido desenvolver diferentes ações, e é uma síntese que a gente quer trazer aqui hoje. E, na verdade, antes de falar do LABED, a gente queria lembrar, com a ajuda dos nossos monitores, que quem precisar da certificação para esse evento, vocês podem acessar pelo QR Code que está na porta desse auditório, tá? Então, está aqui exposto para quem quiser acessar, se inscrever para ter a certificação, e quem quiser depois, ao final, também pode acessar por meio do QR Code que está na porta lá fora, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem recorrer aos nossos monitores que esclarecem, ou a mim também, que posso ajudar a esclarecer a dúvida, tá certo? O que é o Laboratório de Ensino de História, Ensino de História e Humanidades Digitais? O LABED é uma iniciativa construída junto com as escolas, e quando a gente fala junto, é literalmente junto, porque a gente sabe historicamente que há uma relação ainda muito entranhada e hierarquizada entre universidade e escola, então a gente tem tentado contribuir para que essa parceria possa efetivamente se dar em conjunto com os docentes de educação básica. Por isso a gente considera a pós-graduação e outras iniciativas, futuramente com residência pedagógica, com programa de iniciação à docência, algumas portas potentes para que a gente consiga efetivar essa parceria. A gente tem na iniciação à docência 3 escolas parceiras, que é o CAP, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, que foi, no caso do PIBID, a supervisão da professora Adriana Gomes. A gente tem alguns PIBIDianos aqui presentes, foi uma das nossas escolas. Nós temos a professora Clecimara Licerto, que está aqui presente, que foi supervisora do Colégio Conceição da Costa Silva, lá no final. E, por último, nós temos a professora Stephanie, que eu já tinha mencionado, que é coordenadora do LABED comigo, da equipe do São José, localizado no centro da cidade, aqui de Boa Vista. Então, o LABED ele se articula em várias frentes, na pós-graduação, no Prof. História, no PIBID, em outras ações da extensão, que ainda são muito recentes. A gente começou a extensão, estou com 2 alunos extensionistas no momento, que é o João e a Luciene, e a gente está começando ainda esse trabalho pela extensão. Aqui nós trouxemos alguns dos materiais didáticos que nós temos produzido junto com as escolas, a produção audiovisual sobre história da África, especificamente sobre história do Congo. Esse audiovisual foi produzido, o PIBID ele começou em novembro de 2022 e ele está se encerrando agora em abril de 2024. Então, foram 3 escolas parceiras produzindo intensamente diferentes materiais. O Colégio Militarizado Conceição da Costa Silva, que se dedicou a pensar a parte lúdica de construção de jogos, e que a professora Carmen Gil colaborou ativamente numa primeira vinda dela aqui em Roraima, que ela visitou a escola, que os PIBIDianos fizeram uma entrevista com ela, e foi uma das bases para que a gente pudesse construir esses jogos, a partir do que os alunos entendem como sendo patrimônio. Então, pensando também numa visão mais ampla. E o Colégio de São da Escola São José, que a gente se dedicou a pensar sobre a discussão de gênero, a história das mulheres que fazem história, mas não estão nos livros de história, que se desdobrou em 2 materiais didáticos distintos, que foi o e-book, o mesmo nome, e um documentário que foi feito em parceria com a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Roraima. Então, a gente ressalta que todos esses materiais eles estão disponíveis para download,
além do QR Code para se inscrever no evento de hoje, a gente também está disponibilizando o acesso às redes do laboratório, de forma que quem tiver interesse, quiser baixar, quiser usar na sua sala de aula, quiser fazer críticas, pensar outros usos possíveis, tudo isso é público, porque foi feito com dinheiro público a partir da bolsa que todos nós recebemos. A gente também queria dizer que agora, bem recente, o LABED ele ganhou o selo Saberes Históricos, que é uma ação muito importante na área de história, de reconhecimento, né? A gente sabe que não é o fato de ter esse selo que diz sobre a qualidade, mas ter esse selo também é bom para a divulgação daquilo que a gente já vinha construindo e fazendo. E a gente ressalta que todas as produções do laboratório, elas só dão certo porque elas são articuladas em rede, né? Não tem como a gente querer centralizar a produção do saber. A gente precisa de pessoas pensando junto, pensando diferente, de forma que a gente consiga efetivamente chegar nas outras audiências. E aí a gente entende também, né, Davi está ali presente, chegar num outro público que não é um público que necessariamente tem a oportunidade de estar na universidade ou de estar nas escolas, né, que é por meio da própria internet, a produção de conteúdo digital, um trabalho de edição feito também pelo João, que está aqui presente. Então, são pessoas que estão doando também o seu tempo, né, os seus saberes, porque a gente quer chegar em outros públicos, né? Tudo isso é formação para a gente. Nós temos também dentro do LABED as reuniões mensais, uma vez por mês. A gente se reúne para estudar os temas que são caros ao debate sobre as humanidades digitais, as tecnologias digitais e o ensino de história. Nesse último mês, nós discutimos justamente sobre a história das mulheres, história pública digital. Nós já tivemos encontros para pensar especificamente o que é a história digital. Na próxima semana, dia 30, a gente vai discutir sobre o racismo no meio digital. Então, essas reuniões são sempre remotas, uma vez por mês, e abertas a quem desejar participar. A gente não pede inscrição, a pessoa e se sentir convidado para trocar ideia com a gente. Então, a gente mobiliza conceitos, cada um vai falando de como pensa essa discussão nas suas pesquisas, seja de TCC, seja da pós-graduação, né, no mestrado. Ainda não temos ninguém de doutorado, mas futuramente, quem sabe, né, a gente vai ter gente estudando com a gente no doutorado. Então, essas reuniões são abertas para quem desejar. A gente também não quer abrir mão, né, do rigor metodológico, da conceituação, e aqui a gente expôs algumas referências, né, que nos são caras: a professora Marta Buvai, Maria Monteiro, Manuel Salgado, enfim, Anitta Luquezzi, entre outras referências, que são as referências com as quais a gente está aprendendo a fazer humanidades digitais no lugar que nós estamos, com todas as especificidades que nós temos, né, tanto dificuldades de infraestrutura. Quem é daqui de Boa Vista sabe, né, que a gente sempre tem a figurinha do WhatsApp lá, a fibra rompendo, né, eu quero trabalhar com digital, com todas essas dificuldades, mas também com a potencialidade que nós temos aqui no extremo norte, principalmente por esse viés sensível da ancestralidade. Então, acho que a gente entende que o Laboratório de Humanidades Digitais aqui, por meio do ensino de história, tem muito a contribuir para o campo a nível nacional, e a esse movimento que a gente tem tentado fazer. E por fim, eu deixo aqui exposto, né, já vou passar para a professora Ana Carolina, que vai apresentar a Carmen Gil, mas eu vou deixar exposto para relembrar, tá, quem precisar do certificado da ação de hoje, para entregar na escola, para o seu currículo, está exposto aqui. É só vocês acessarem o QR Code. Qualquer dificuldade, comunique a gente, ou pode acessar por meio da página que está na porta do auditório, certo? Então é isso, obrigada, agradeço em nome da coordenação do LABED, composta por mim pelo professor Stephanie, mas que tem a cara, a energia, os pitacos, a doação de tempo de muita gente, né, de jovens pesquisadores, que a gente está tentando investir em formar pesquisadores a longo prazo. Isso é um processo muito gradativo, e interlocutores externos também. Formalmente, né, dentro da casa a gente tem a Maria Luísa, a Mariana, a professora Mona Lisa, que são parceiras nossas. Externamente a gente tem a Vitória Fonseca, a gente tem a Carmen Gil, a Vanessa Espinosa da UFRN e o Bruno Leal da Universidade de Brasília.
eu também queria, visualizando ali alguns colegas que estiveram na base, como tudo isso era uma ideia dentro das nossas aulas de prática de ensino, né, que a gente precisa fazer um grupo de estudo, a gente quer estudar sobre isso, tá? Então como é que a gente cria isso? E aí em um ano atrás a gente conseguiu, né, por meio de experiências que a gente já fazia, sobretudo eu destaco o Laboratório de Humanidades Digitais, o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, onde eu tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado em parceria com a professora Carmen Gil na URGS, em parceria com a Unicamp. Então foi ali no Laboratório de Ensino de História da URGS, com o Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, que eu pude aprender um pouco, vivenciar um pouco desses temas e trazer isso aqui para construir junto com vocês em Morado. Então, agradeço e passo a palavra para a professora Ana Carolina. Boa noite a todos. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou graduanda do curso de História na Universidade Federal de Roraima. Eu atualmente estou no 7º semestre do curso, né? Então eu estou no finalzinho, estou para terminar, até ano que vem termino. Sobre a nossa palestra. Bom, a nossa palestra ela tem como tema a intelectualidade e ancestralidade feminina para a transformação social, um mergulho no campo do ensino de história. Para mim é um tema muito relevante, né, já que nós mulheres somos muito menosprezadas tanto como sujeitos históricos, tanto como produtores de conhecimento. Então, é necessário que a gente faça essa mobilização para que haja essa mudança, né? Eu acredito que são palestras como essas que podem ser o pontapé para essa virada de chave, para essa mudança, para que a gente seja reconhecida e seja valorizada no campo de ensino de história. Bom, já sobre a nossa palestrante, eu irei fazer uma breve apresentação sobre a trajetória acadêmica e profissional. Logo depois eu vou passar a palavra para ela. Bom, a historiadora Carmen Gil possui graduação em História pela Faculdade de Ciências de Osório, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade do Rio Grande do Sul. Também fez estágio pós-doutoral na UBA, Argentina, com auxílio da CAPES. Atualmente ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na área de ensino de História. Foi membro da Comissão de Extensão da Faculdade de Ensino de História de 2011 até 2012 e membro da Comissão de Graduação da História também de 2011 até 2012. Ela participa do Laboratório de Ensino de História da UFRGS, integrante dos grupos de pesquisa Estudos em Memória, Museus e Patrimônios e do grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino de História, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, atualmente ela é professora do mestrado profissional em Ensino de História na linha de pesquisa Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. Ela tem experiência na área de História com ênfase em Ensino de História, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura digital, juventudes, patrimônio cultural e ensino de História. E bom, eu combinei com ela que antes de eu passar a palavra para ela, a gente vai dar um parabéns para a professora Marcela Almani, já que hoje é aniversário dela. Então, bora lá, gente. Boa noite, eu estou muito feliz de retornar a esse lugar que me recebeu com tantos afetos e muitas das nossas trocas aqui ficaram reverberando depois, né? Recebi muitos materiais produzidos e vocês, através do laboratório, vocês têm se tornado um local onde nascem muitas coisas bacanas, né? A Marcela tem socializado um grupo que a gente reúne pesquisadores do ensino de história de todo o Brasil e os materiais de vocês têm circulado por lá e a Marcela deve contar para vocês que vocês recebem muitos elogios, é uma produção muito bacana
Então, eu me sinto feliz de estar aqui e a gente poder conversar sobre o campo do ensino histórico. Então, agradeço muito a Marcela, o convite e a possibilidade que a escola aqui abriu de a gente poder se encontrar aqui e seguir conversando sobre esse lugar, né? Desse lugar do campo do ensino história, um campo jovem, a gente vai ver, né? Tem muitos desafios, tem uma demanda muito grande de pesquisas para esse campo, mas é um campo que cresceu muito. E eu acho que eu fiz algumas escolhas para a gente conversar, né? Escolhas que estão pautadas nos estudos de algumas mulheres desse campo. Então, o que eu trago aqui são dados que resultaram das pesquisas dessas mulheres. A Sônia Miranda, a Flávia Caine e a Margarida. Eu tomo os estudos dessas 3 mulheres porque elas compilaram dados muito importantes para a gente pensar o campo do ensino histórico. Então, depois eu vou citar aqui os textos delas, esses dados vão estar nesses trabalhos. E uma outra mulher que também me inspirou bastante, inclusive ela enviou vários livros da pesquisa dela para a Marcela, no laboratório, que é a Ilka. E ela é de Aracaju, né? E a Ilka fez um estudo muito interessante sobre a constituição do campo do ensino histórico. Então, algumas das falas que eu vou trazer aqui para falar do campo é do trabalho da Ilka, da dissertação da Ilka. Dizendo isso, eu quero dizer para vocês que a gente não faz nada sozinho nesse mundo, né? Então, me acompanha aqui hoje muitas mulheres. Suas pesquisas, o tempo que elas se debruçaram, os dados que elas produziram, estão aqui hoje. E falar em ensino de história, então, eu acho que o grande desafio hoje é a gente pensar como implicar as novas gerações na construção de um futuro democrático. Como é que a gente ensina a história com este desafio? E o campo do ensino de história, quer dizer, quem está formando professores de história, então acho que o grande desafio é como construir um currículo que tenha como fundamento experiências democráticas e participativas. Então, acho que como que a gente pensa esse futuro, né, a partir desse viés da construção da democracia. E eu escolhi, para criar uma resposta provisória para essa pergunta, eu escolhi trazer aqui algumas mulheres que lutaram muito na constituição que hoje a gente está chamando de campo do ensino histórico. Eu vou dizer alguma coisa sobre elas e eu gostaria que vocês fossem pensando o que as aproxima e o que as distancia. Vamos ver, se vocês conseguem, as poucas coisas que eu vou dizer delas, vocês conseguem dizer, bom, são todas elas. Tem uma característica aí. Uma coisa eu já adiantei, são todas mulheres. Tá? Então, isso foi uma escolha, mas é uma escolha que não poderia ser diferente. E aí é uma escolha entre aspas, né? Tudo são escolhas, mas é que não dá para falar do campo do ensino de história, da constituição do campo, sem falar da luta dessas mulheres. Então, vou citar rapidamente elas, tá? A Déia Ribeiro Fenelon. Ela fez a graduação em História em 61. Então, vamos observando o período que elas fizeram a graduação.
A Déia foi em 61, foi no UFMG, então ela veio dessa região de Minas. E ela fez 2 especializações, uma em 64 e outra em 70 nos Estados Unidos, e terminou o doutorado na UFMG. A Ernesta Zangoni fez graduação na Católica, na PUC, de Campinas, em 61. E fez mestrado na USP em 79. A Elsa Nadai fez a graduação dela em 62, também em São Paulo. A Joana Neves fez a graduação em História na USP em 65 e fez o mestrado na USP em 81. A Circe Bittencourt fez a graduação na USP em 67. A Kátia Albude fez graduação na USP em 66. A Cláudia Risse fez graduação na Unesp em 84. A Selva Guimarães fez licenciatura plena em História na Federal de Uberlândia em 85. A Ana Maria Monteiro fez a licenciatura em 68 na Federal do Rio de Janeiro. A Margarida Dias de Oliveira fez a graduação em História em 88, mestre em Sociologia em 94 pela Universidade Federal da Paraíba. As duas, a graduação e o mestrado. E fez doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. A Flávia Caymmi fez graduação em História em Passo Fundo, em 86, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que vocês notaram entre elas? São bastante experientes. Como? Pelo tempo, da vivência, elas são bastante experientes. São mulheres que fizeram a sua graduação quase todas em um período, né? 60, basicamente quase todos em 60. Né? 64, 70. O que estava acontecendo nesse período? Ditadura, as reformas de base e a ditadura. Então, essas mulheres que constituíram a produção para que hoje a gente pudesse olhar e dizer o campo do ensino é um campo que tem sujeitos, tem produções e tem fóruns de socialização dessa produção. Então essas mulheres, elas se constituem, elas fazem história naquele período efervescente das reformas de base ou de cerceamento das liberdades no período da ditadura. Então, elas se constituem no movimento estudantil. Elas se constituem nessa luta contra um projeto da ditadura civil-militar, que é um projeto de precarização da educação e de formação do professor de forma rápida, né, e sem aprofundamento. Então, elas começam nessa militância que essas mulheres começam. Elas se constituem nesse contexto. Outra aproximação entre elas. Todos do Sudeste. As fundadoras do campo, vamos dizer assim, né? Em 80 aparece a Margarida na Paraíba e a Flávia no Sul. Mas todas essas mulheres se constituem com uma produção, porque elas vão para as escolas, se vocês forem aprofundar a trajetória delas, mas as escolas são as realidades do Sudeste. E um pouco de Minas. E a Margarida é uma pessoa muito importante para o campo do ensino histórico. Nós tínhamos que ler mais a produção da Margarida.
A Margarida, ela fez a sua graduação, mestrado e doutorado fora do eixo de São Paulo. E depois a Flávia Caim também. Então, quando a gente diz assim, o campo do ensino se constitui de uma produção de mulheres, da luta dessas mulheres. Vocês viram que essa luta tem relação com o contexto de formação delas, mas há uma coisa que precisamos contextualizar. É uma luta de mulheres, mulheres brancas, mulheres no centro do país. Quem está ausente nessa constituição do campo? O que está faltando aqui? Mulheres negras e indígenas. A Margarida, ela é do Nordeste e a Flávia do Sul. São, ali até os anos 80, são as duas mulheres que se destacam aí com a produção. A gente está escolhendo aqui pela produção delas, que é bastante, né? Então, acho que já fica aqui uma provocação para todos vocês, né? O quanto é importante os estudos que vocês estão fazendo. Quando vocês fazem um material didático, vocês jogam na rede, vocês estão colocando o norte do país para os outros, todos. Porque nós temos uma produção muito por aquilo que acontece no centro do país. No centro, que não é centro do país. No sudeste do Brasil. Então, eu terminaria essa parte dizendo, né, que então, trata-se de um grupo de intelectuais, nos anos 80, elas desencadearam uma importante discussão no campo historiográfico brasileiro no que diz respeito ao ensino de história na escola básica. Então, a exceção são as duas últimas, a Margarida e a Flávia, né? E a atuação dessas mulheres foi fundamental para compreender, então, o que é esse campo que a gente chama de ensino de história. E se a gente pensar as duas, ali a Elza Nadai e a Joana Neves, né, porque é muito importante que elas levam para o campo toda essa produção, a militância delas. Né? A Elza Nadai e a Joana Neves, elas começam a sua vida docente, elas começam nas escolas experimentais, que é o sistema vocacional de São Paulo. E era eu já estou ficando bastante. A professora Ana Maria Monteiro. Quem trabalhava diretamente com o ensino e que não estava em universidade ficava sempre meio deslocado, quer dizer, mais participando do simpósio como ouvinte para ter acesso aos relatos das pesquisas, das discussões. A organização da ANPU não foi criada pensando no espaço para discussão do ensino. Ela era uma associação de pesquisadores para discutir a pesquisa historiográfica. Estas falas, né, mostrando as disputas que essas mulheres tiveram que enfrentar na construção desse campo. Então, nos eventos, elas contam que saíam os anais dos eventos e os trabalhos de ensino não eram publicados resumos.
Este era o contexto, mas houve resistência, luta e anúncio de mudança conforme os comentários da professora Ana Caroline Rosarão. O ensino de história estava extremamente enfraquecido. Aí nos reunimos e colocamos vários questionamentos em relação aos procedimentos administrativos organizacionais desse conteúdo em Niterói. Houve várias críticas em relação à organização do evento, no que se refere aos historiadores voltados para a educação. Por exemplo, os resumos dos nossos trabalhos não foram publicados na programação desse encontro. Todos os demais foram publicados. E os nossos resumos voltados para o ensino foram publicados apenas as indicações dos títulos e dos horários das apresentações. Então, são duas falas, né, que elas vão mostrando os embates que elas têm que enfrentar. Para mostrar que o campo do ensino não é um campo de aplicação, que o professor é um intelectual, que o professor pesquisa. A relação ensino e pesquisa foi outra discussão que a Daphne enfrentou muito. Então, são lutas, a turma 1 se constitui, os professores da educação básica podem fazer parte da UNU. Tudo isso foram lutas dessas mulheres. A constituição dos estudos sociais foi outro campo de embate. Esses dados são um trabalho da Margarida, de 2003. Ela fez um levantamento da participação do campo do ensino nas teses, dissertações e teses de livre docência, de 84 a 89. Então, vamos pensar na década de 80, qual era a participação do campo do ensino, nem tinha ainda o campo, né? Olha a participação, 0,64 dissertações de mestrado, teses de doutorado, 0,11. Vai mostrando assim, quanto não tinha quase produção e ensino de história. Por quê? Porque o entendimento era que o ensino de história era um campo de aplicar, não é um campo teórico de estudar. Era um campo só para aplicar. Ao professor cabia aplicar o conhecimento produzido num outro lugar. Daí está o conceito de transposição didática, que é um conceito que a gente tem que rever, pensar isso aí, porque daí coloca a escola como um espaço do fazer e a universidade como um espaço do pensar. Então, esse estudo da Margarida vai mostrando quanto a produção, e aí ela busca em artigos e periódicos, artigos publicados nesse período de 84 a 89, que tratava do ensino de história. Então, 0,47, 2% na Revista Brasileira de História. Então, 4 revistas, a produção, vocês estão olhando ali, não vou repetir, né? Na produção, então, anos 80, praticamente não existe uma produção que se possa dizer temos um campo.
Mas é dos anos 80 que nós temos um conjunto de obras. Quando a gente fala as obras clássicas do campo, são estas. Quase tudo nos anos 80. Se vocês forem ver, a palavra que mais predomina no título das obras é repensar, revisar. Os anos 80 foi a década do revisionismo no ensino de história, né? A era do repensar. É impossível fazer isso. É impossível. Nós temos que construir um banco de dados para fazer um levantamento, porque a produção no Brasil, no campo do ensino, é muito grande. É muito grande hoje. A gente não consegue mais fazer isso aqui. Hoje a gente consegue fazer o quê? Vamos ver os grupos de pesquisa que nós temos e que tem o seu descritor em ensino de história. Daí a gente tem situado mais ou menos por grupos e aquele grupo pesquisa memória, aquele grupo pesquisa cultura escolar. Hoje a gente consegue fazer isso, aquele grupo pesquisa consciência histórica. Mas as obras é uma quantidade assim que não tem como. Mas é interessante, por exemplo, quem está começando com as pesquisas e olhar como é que o seu tema comparece nestas obras aqui, ó. Por exemplo, patrimônio. Não se falava patrimônio, mas nesses livros aqui tu já tem artigos que discutem o museu na escola, aula antes do museu. Então tem alguma coisa ali que informática. Eles falavam informática na escola. Então, assim, a gente consegue ver a gente consegue historicizar o tema da gente a partir dessas obras clássicas, ou pela ausência ou pela presença, mas uma presença que é diferente da reflexão que se tem hoje, né? Então, eu digo sempre para os meus alunos, é importante olhar essa produção, né? E é muito interessante porque é o livro que é... Deixa eu ver se ele está ali. Ensino de história, aquele do caderno SEDES, é um que teve assim, uma circulação muito grande, e ele é todo feito a partir da relação da escola com a comunidade, com a universidade. Isso é muito interessante, que a gente vai ver nessas obras, e tem muita produção do professor da educação básica com o professor da universidade. Então, lá na década de 80, de 90, já tem essa discussão, dessa aproximação. Daí aqui alguns outros dados do campo do ensino, como eu falei para vocês, que tem a Margarida, a Flávia e a Sônia que me acompanham aqui, né? Esses são, nesse artigo, a Flávia, ela faz uma pesquisa no pânico da CAPES, com esse descritor, ensino de história, 98 a 2007. Então, a Margarida estava lá nos anos 80 e a Flávia agora nesse período. O que a Flávia, ela vai chegar em 32 teses e 198 dissertações. Nesse banco de dados de 32 teses e quase 200 dissertações, o que a Flávia encontra sobre ensino de história? Os autores. Ela vai ver, então, homens e mulheres produzindo. Essa produção do campo do ensino de história. Ela continua sendo uma produção de mulheres. Também orientada por mulheres. As orientadoras são mulheres, a sua maioria, 129, e as autoras também são mulheres. Hoje, está mudando muito isso. Tá? Se a gente fizesse novamente essa busca, a gente já ia ter outra configuração. Áreas de conhecimento.
qual a área, a produção do campo, vocês viram, é muito pequena. Quando essa produção aparece, aparece aonde? Na educação, nos PPGs em educação, não em história. Essa também é uma configuração que está mudando hoje. Aonde são feitas essas dissertações, essas pesquisas de ensino histórico? São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, é São Paulo. Vocês viram ali que a maioria delas faz a sua graduação em São Paulo. São as experiências na educação de São Paulo que vai orientá-las. Eu estava falando da Elza Nadai e da Joana Neves, elas trabalham muito nas escolas experimentais de São Paulo, sistema vocacional, e esses são escolas que é um turno integral, são escolas onde os professores elaboram seus materiais didáticos, em que o aluno é sujeito. Então, tudo aquilo, o trabalho interdisciplinar, tudo aquilo que a gente hoje está buscando, lá nos anos 60 eles já faziam. E elas trazem tudo isso para as políticas públicas, porque as duas vão atuar muito nas políticas, elas começam a entrar nos grupos de tomada de decisão. E aí, assim, seguindo, né? Qual é a direção dos estudos do campo do ensino de história? Hoje, novos mapeamentos, novos levantamentos. Tá? O da Flávia ele foi até 2005. E agora, um trabalho da Sônia Miranda, que é de 2018, que ela publica, já pega um período mais recente e a gente pode ver algumas mudanças. Esses pesquisadores, porque ela vai pesquisar no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Tá? Esse trabalho, esses dados são de 2017. Onde é que se situam os pesquisadores que se designam do ensino de história, que colocam lá no descritor? Então, aqui os dados são de 2005 e 2017, são comparativos, tá? 2005 e 2017. 2005, o mais escuro aqui é educação, tá? Aqui é história, aqui é educação. Então, em 2005, esses pesquisadores que estão na história, são poucos. 2017, olha, eles estão majoritariamente na história. E aqui continuam os mesmos, os que estão na educação. Entenderam? Então, comparativamente, houve o quê? No campo do ensino. Muitos pesquisadores do ensino de história se colocando, se inserindo como sendo da história, não da educação. Ou o contrário, historiadores que começam a fazer pesquisas ou orientar na história, e não na educação. Então está mudando muito o perfil do campo. Não é mais um perfil de mulheres, não é mais um perfil de pesquisas elaboradas na educação. O que isso também significa que há uma relação muito indireta entre o tema de pesquisa da pessoa que orienta e o que ele está orientando hoje. Não necessariamente ele fez pesquisas em ensino e ele está orientando o ensino. A temporalidade dos grupos, que se designam grupos de ensino de história. Então, vocês veem que na educação é o azul e o cinza é na história. Então, aqui os primeiros são grupos com mais de 15 anos. Grupos mais antigos estão ali, os que eram pesquisadores que se constituíram na educação e que se constituíram na história, produzindo para o campo
do ensino. Quanto mais recentes são os grupos, ó, esse último aqui é de 1 a 4 anos. Grupos mais recentes, a produção é mais na história. Percebe? Então, da educação, quem pesquisava ensino de história na educação continua. O que aconteceu foi um aumento na história. E aí eu achei a Prof. História. Nós temos muitos orientadores do Prof. História que começam a pesquisar ensino de história. Então fazem dar esse salto aqui. Quais são as universidades que têm grupos de pesquisa e ensino de história? Então, são as universidades federais, a sua grande maioria, que tem, em algum grupo, tem esse pesquisador em ensino de história do tipo do grupo. E agora, ela fez, a Sônia, uma cartografia, ela pegou 4 pesquisadores do campo do ensino e fez esses mapas para mostrar como é que elas foram formando outros pesquisadores e aonde eles estão hoje. Então, olha só, a Ernesta Zamboni, tá? A Ernesta Zamboni, ela é da Unicamp. A produção dela, ela vai orientar trabalhos que os pesquisadores vão ficar restritos ali, ó, no Sudeste, um pouco lá no Nordeste. Então, vão gravando esses mapas. Depois, hoje, aposentada na FMG é no Estado, na estadual, tá? Então, a Ana ficou muito restrita ali a Minas Gerais. Os pesquisadores que ela foi a professora orientadora, né? Ana Maria Monteiro, Rio de Janeiro, um pouquinho ali, só, né? Que sai do círculo dela. A Selva Guimarães, então aqui, né? Elas se espalham um pouco mais. E aqui um mapa com todos. Aqui vocês conseguem ver as ausências. Aqui vocês estão vendo quem está ausente, né? Vê que não tem nenhum da região norte. Então, a importância de constituir pesquisadores do campo do ensino, de ter pesquisas, fazem pesquisas no campo do ensino. Então, nós temos, ó, a Clecimar vai fazer a sua defesa sexta-feira. A pesquisa dela é no campo do ensino de história. Então, a gente começar a mapear essas pesquisas no campo do ensino que são da região norte. E o que essas pesquisas estão mostrando? Porque aí a gente consegue dizer, bom, é por aqui que o campo precisa ir. Quais são as ausências, quais são as presenças. Porque fazer pesquisa é olhar para o que já foi produzido também. Então, são alguns dados que eu quis trazer assim, para provocar vocês a começar a pensar que quando eu estou fazendo uma pesquisa no campo do ensino, eu preciso situar, eu preciso conhecer esse campo, eu preciso situar o meu tema nas produções do campo. E aí a gente pode chegar a algumas conclusões, assim, algumas sínteses, né? Que essa movimentação toda dessas produções, elas têm mostrado para a gente que o campo ele se constitui a partir da produção e da luta de mulheres, mas hoje já mudou muito, mulheres brancas e do Sudeste, que o campo se constitui na luta por espaço entre a história e a educação. Esse é outro ponto para pensar, porque às vezes
Porque a pesquisa em ensino de história não é a pesquisa histórica e também não é a pesquisa em educação. Então, quais são as nossas categorias, os nossos documentos? Quais são? Os embates entre, por exemplo, a ANPU e os pesquisadores já vem desde a construção das diretrizes curriculares, né, da história, que isso foi uma luta também dentro do campo. Quais são os embates hoje? Continua existindo? Não? Isso é parte do campo também. São nossos fóruns de socialização. Uma grande questão que perpassa a constituição do campo desde os anos 80 até hoje é a relação ensino-pesquisa. A gente vê muitos trabalhos no Prof.História ainda se colocando como eu vou fazer um relato da minha experiência. Produzir material didático é produzir material didático apoiado teoricamente. Porque se eu entendo que o campo do ensino é um campo de pesquisa, ele não é um campo de aplicação. Então, eu não vou fazer relato. Eu vou refletir sobre essa experiência, eu vou pesquisar sobre essas experiências, o que todas essas experiências mostram. Por exemplo, quais são os temas escolhidos, quais são os sujeitos. Então, essa tensão ensino e pesquisa é um campo de pesquisa. Ensino e pesquisa junto, não é um campo de aplicação, não é um campo de prática, porque prática e teoria é uma coisa, estão juntas. Porque dizer isso é acreditar que o professor produz saber e não repete. E também o campo se constituiu numa luta muito grande para afirmar que o ensino não é uma área de aplicação. Para formar um bom professor é preciso reunir ensino e pesquisa, mas não em locais separados. E a gente tem essa tradição dos governos militares que a gente não teve, né? Porque na minha universidade, as disciplinas do ensino são da Faculdade de Educação, as disciplinas das específicas da história são do Departamento de História. E a gente literalmente está separado mesmo, história e educação, né? Fisicamente separados. Quando a gente sabe que essas dimensões têm que estar juntas. O ensino de história, outra grande luta dessas mulheres foi reafirmar o campo do ensino de história como um campo com uma epistemologia própria, construído no diálogo com referências historiográficas e educacionais. Qual é, então, os nossos desafios hoje para fortalecer esse campo? Eu não consegui trazer tudo que eu tinha pensado aqui, mas a minha voz Mas, enfim, eu acho que a gente pode conversar agora um pouco. Agora, né? Então, a gente pode abrir para o debate. Quem tiver perguntas, a gente pode fazer agora uma rodada de perguntas. E é isso, está aberto a perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A professora Carla? David? Tem uma coisa que você falou sobre a diferença entre teoria e prática. Porque quando eu vou, por exemplo, CFC, eu sempre entendo teoria como o oposto da prática. Aí eu queria saber, no contexto de história, por que essas coisas não estão juntas? Por que você acabou de falar, né? Prática também não é, teoria também não é, tem que se basear em outra coisa. Você poderia explicar para a gente por que no ensino de história a prática e a teoria são juntas? A gente pode entender que ele não é uma prática, né? Ele produziu no exemplo que ele pegou,
um conceito de anacronismo e produziu um material didático. Produziu um audiovisual curto que tu tentou conceituar. Por que tu escolheu colocar no final do teu audiovisual, tu colocou um mas, e tu disse, mas tem aqueles momentos que a gente faz analogias. Quando tu faz essa escolha, tu está fazendo uma escolha teórica. Tá? Tu estás anunciando que o uso desse conceito no ensino de história, ele abre algumas possibilidades para os professores às vezes. Então, as escolhas que são pedagógicas, elas estão amparadas numa discussão teórica. Então, quando tu faz um material didático, ele é o tempo todo as tuas escolhas a partir das teorias que te sustentam. Portanto, todo o material, ele é amparado teoricamente. Quando eu vou olhar, eu vou fazer um percurso com os meus alunos na praça. Eu posso olhar só para os prédios e passar a eles um conjunto de informações sobre o arquiteto, o período e os usos do prédio. Ou eu posso fazer uma pergunta que é sobre os abolicionistas, que eu tenho documentos que mostram que eles usavam aquele cenário ali também para divulgar suas ideias. Eu posso falar sobre os trabalhadores que construíram aqueles prédios. Eu posso muitas coisas. Eu posso visibilizar os sujeitos, as pessoas, ou eu posso só falar do arquiteto, do acontecimento ilustre. Veja, isso que eu estou fazendo um percurso e eu estou dando visibilidade para algumas coisas. Não tem como fazer isso, construir esse percurso desta forma, se tu não tem uma abordagem que é uma abordagem de crítica social, se tu não pensa o patrimônio como algo a ser questionado, a ser mobilizado pela história para fazer as pessoas pensarem sobre as diferentes camadas de tempo, sobre os sujeitos que estão ali pedindo para falar. Então, o material didático ele não é algo que eu construo só como uma técnica. E aí isso se ele está amparado teoricamente, e ele é uma prática amparada teoricamente, então eu também tenho alguns compromissos. Por exemplo, eu entendo que a aprendizagem é uma construção e a avaliação é uma construção constante. Então, será que é correto no meu material didático eu colocar um conjunto de questões ou de exercício, de atividade ao final? Porque se a minha concepção de avaliação é que ela é no processo, então o meu material também precisa, eu estou construindo e já estou questionando, já estou fazendo a pessoa e sistematizando o que ela está aprendendo. E eu avanço mais um pouco e vou para o ponto. Quando tu coloca as atividades todas no final, tem uma concepção de aprendizagem que tu está colocando ali. É a teoria que te sustenta. Entende? Então essas coisas não tem como pensar uma coisa, não existe isso. Primeiro eu vou entender tudo desse conteúdo para depois eu conseguir. Eu preciso estudar e eu preciso estar o tempo todo pensando como é que eu vou estar fazendo essa troca, esse diálogo, como é que eu vou expressar isso. Eu sugiro, se vocês se sentem provocados por essa questão, a ler que a Ana Zavala, essa pesquisadora uruguaia, que é pesquisadora do ensino de história, e ela escreve sobre a teoria e a prática do ensino de história. E ela, inclusive, diz que ela nomeia, ela propõe para nós um tipo de pesquisa no ensino de história, que ela nomeia de
pesquisa prática da prática de ensinar história. Olha bem. E ela fala muito sobre esse entrelaçamento da teoria com a prática. Porque isso é uma coisa lá da década de 70, né? De achar que está separado. Por quê? Tem um lugar para a prática e um lugar para a teoria. Então, nos departamentos de história se aprende história. E nas faculdades de educação se aprende como ensinar história. Essas coisas não estão separadas. Mas foi separado. E agora a gente precisa juntar. Eu não sei se eu te respondi, porque é a pergunta mais complexa que existe, né? Gente, devido ao tempo, a gente vai abrir para mais 2 perguntas e a gente finaliza, tudo bem? A próxima pergunta é de João. Eu enxergo na sua colocação para a questão de a gente for fazer uma pesquisa, a gente colocar relato. Mas não seria assim, honesto dizer que o relato faz parte da formação teórica também, da formação pedagógica da pesquisa. Eu gostaria que você sintetizasse melhor essa sua colocação quando você disse que vou fazer um relato que eu pesquisei no campo indígena, por exemplo. A gente tem que ter objetividade naquele campo de pesquisa. A gente tem que ter a nossa vivência, porque vai haver compartilhamento de informação histórica naquela comunidade, né? E também formar teorias, novas teorias em relação a esse tipo de pesquisa que nós estamos fazendo. Mas, quando a senhora disse que era lá, e tenta colocar isso na lá, o que a senhora tem a dizer? Que é um relato que tem, mas que depois tem a reflexão e tal. Então, daí não é um relato só, né? O relato é parte dessa análise, mas ele não é só ele em si. Porque quando eu falo assim, porque a gente não vai fazer só um relato, a gente analisa, a gente discute, mas aí nomeia de relato. Aí tu está tirando, assim, tu estás aproximando aquilo que tu fez do que era muito comum no campo e era a briga dessas mulheres, que foi a luta lá no campo. Olha, é um campo de pesquisa. Quem pesquisa, pesquisa não é relato só, entende? E a produção do campo está muito marcada lá nos anos 80 por esses relatos. Fomos na escola, aplicamos um questionário nos alunos. Se tu pegar aquelas obras clássicas, tu vai ver muito isso. Esse relato, passo a passo, foi feito. Na hora de analisar, para no texto. Tu mesmo disse que não é isso que é feito, né? Que faz um relato para situar, mas faz a reflexão. O interessante é pegar essas diferentes experiências, quando tu tens lá. A gente produziu uma aula assim no PIBID, produziu outra no outro ano, no outro ano temos 4 aulas. Em vez de relatar uma por uma, coloca as 4 aulas uma ao lado da outra e vamos ver quais são os temas. Olha só, as 4 aulas são o mesmo tema e nós não conversamos isso para escolher. As 4 aulas, as estratégias metodológicas colocam o aluno como sujeito e a gente não discutiu isso antes, entende? Isso é análise. Você poderia ir lá e só fazer um relato de contar. Nós queríamos fazer isso, nós fizemos isso, a aula teve 4 momentos, relatou. Não, mas é análise. Vocês fizeram 4 oficinas, coloca essas oficinas na frente e olha o que tem comum entre elas. O que vocês é olhar para as nossas escolhas. Por que vocês escolhem sempre começar com uma problematização? Olha que bacana se vocês chegarem a essa conclusão. Vocês estão instituindo uma pedagogia da pergunta, porque vocês estão entendendo que a aula de história é espaço de fazer pergunta. Porque todas as 4 aulas tinham o início com uma pergunta. Então, quando a gente faz a análise do que fez e para só de relatar, a gente consegue descobrir coisas sobre as nossas escolhas, é olhar para as nossas escolhas. Consegui te responder? Sim.
né? Mas não é no sentido, não é assim, é importante ter o relato, mas não parar no relato. E adiante. A gente pode, então, ir para a terceira, mesma pergunta, que quer fazer. Pessoal do Própria História. Professora Carla, parabéns pela fala. Trouxe dados e informações assim, muito importantes para nós, aqui de Roraima, pensando esse olhar da região norte. Inclusive, na sua fala, o que me chamou a atenção? Nós também fazermos uma reflexão sobre esse contexto da pós-graduação no Brasil. Por quê? Porque a pós-graduação no Brasil, ela está se consolidando. No entanto, nós sabemos que esse meio acadêmico, ele ainda é marcado por desigualdades, ele é marcado por disputas. Então, a professora Carmen trouxe aqui para nós números importantes em relação a essa produção voltada ao ensino de história. Nós sabemos que nos dados mostram assim, que a região norte do Brasil ainda vai se destacar em algum momento. Então, a própria presença do programa de pós-graduação em ensino de história em alguns estados da região norte poderá mudar esse número, esse dado em algum momento, mas eu aproveito a sua presença aqui e o seu olhar de pesquisadora nesse campo do ensino de história, e eu gostaria de saber a sua opinião em relação à forma como a região norte ela é olhada, ela é vista do ponto de vista da pesquisa por pessoas, por pesquisadores de outra região. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu sou roraimense e por conta de aqui em Roraima, na época, não tinha ainda um programa de pós-graduação a nível de doutorado que no estado, dentro da área de humanas, então o próprio Prof. História com doutorado agora já vai mudar um pouco essa configuração. Então eu tive que estudar no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu senti um pouco na pele esse olhar negativo em relação à região norte, porque eu saí do norte, onde eu cursei as graduações em Roraima e cursei o mestrado no Amazonas. Então eu cheguei, no primeiro momento foi muito impactante falar da minha realidade, daqui de Roraima. Em alguns momentos eu me senti excluída, e eu senti um pouco isso, como se nós aqui do norte, falando exclusivamente da minha experiência de Roraima, como se eu não tivesse capacidade de estar naquele espaço. Então eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, porque essas representações, esses estigmas ainda em relação à nossa região, do ponto de vista da pesquisa. Obrigada. Aqui com vocês, tá? As experiências que eu tenho são com o Mauro, que é um pesquisador do campo do ensino, o Mauro é de Manaus, Peraí. O Mauro, assim, a gente tem um trabalho dele seríssimo, ele é muito respeitado no campo do ensino de história, então, assim, valeria fazer esse mesmo trabalho que a Sônia fez, fazer do Mauro, ver quem são os orientandos do Mauro, que já estão como pesquisadores, como professores, onde estão eles, tá? Mas o Mauro, no campo do ensino, ele é muito respeitado, ele é um representante da região norte. Então, eu posso te falar do grupo dos pesquisadores do ensino, como é que as pessoas são vistas. A Marcela é do campo do ensino, e a Marcela é super respeitada dentro do campo do ensino, porque a gente tem um grupo lá imenso, que envolve os pesquisadores do campo, todos não, mas grande, boa parte dele. E a produção da Marcela, o trabalho que ela está fazendo aqui, ele está reverberando muito em muitos lugares,
lugares, né? Então a gente está falando muito sobre a produção de vocês, sobre o trabalho que é feito aqui, mas eu acho que a tua experiência no Sul, realmente é uma coisa difícil de falar pelo outro, né? Eu só posso falar do que eu vivi. E eu só vivi coisas muito positivas aqui, ou com pessoas que são da região norte, né? Tem um outro colega que é do Campo do Ensino também, que está na região norte, o Wesley, que também é uma produção assim, imensa e muito interessante, muito respeitada. Então são pessoas que estão aí. Mas aí eu fico pensando o seguinte também, Adriano. Quando a gente continua, eu falo aí a gente, porque é o sul e o norte, né? Nós e vocês. A gente continua muito subserviente ao sul, ao sudeste. Porque a mesma relação com a Europa é a relação com o Rio e São Paulo. Então, se a gente, se não tem um texto que é, eu desafio isso, assim, vocês do Prof. História, vocês estão lendo mais a Margarida ou a Circe Bittencourt? Pois é. Por quê? Por quê? Entende? Eu acho que a mudança começa aí também. Outra coisa, nós lá na disciplina, eu e a Melina, a gente começou a olhar e isso, assim, não, vamos parar de ler só homens. Primeiro a gente fez isso, vamos tirar os europeus. Vamos tirar um pouco, né? Se não é tirar. É fazer um pouco rebeldia, tá? Tiramos um pouco os europeus. Depois tiramos os homens. E aí colocamos quilombolas, indígenas, intelectuais indígenas. E começamos, e isso causou um impacto muito grande na disciplina dessas leituras. A Adriana, eu não tenho certeza que eu não te respondi, tá? Mas eu não sei como te responder essa pergunta. Porque não sei, só sei dizer que eu não sei responder essa pergunta. Assim, eu sinto, tá, como tu, eu sinto que no Sul também a gente sente essa coisa com o Sudeste, mas eu acho que foi construído isso, essa produção, o campo começa lá, começa com essa produção. Uma coisa que a Margarida tem questionado é se não tem um outro início, entre aspas, né? Outros marcos para pensar a constituição do campo, que não essa produção do Sudeste, não essas mulheres que eu falei, que foram importantes, tiveram um grande papel, mas enquanto isso tem outras lutas que ficaram esquecidas e que a gente precisaria pesquisar e trazer essas outras mulheres que naquele, porque assim, vamos pensar, enquanto aquelas mulheres estavam lá lutando com os estudos sociais, por exemplo, durante a ditadura militar, não tinha ninguém aqui na região norte lutando contra isso também. E por que esses nomes estão invisibilizados? E aí, na hora que a gente tem que fazer escolha, eu quero pensar o meu tema de pesquisa, eu vou lá e eu vou para os mesmos de sempre, que já são ícones e que às vezes nem pesquisam muito naquele tema que eu tenho. Mas ela é, eu não posso fazer um trabalho sem citar, e não tenho nada contra a produção da Circe Bittencourt, estou citando aqui porque é a pessoa que a gente sempre citando. Né? Mas a gente está fazendo algumas rupturas, então, romper com esse eixo de São Paulo, romper com a Europa, romper com produção de homens, romper, tem que fazer alguma coisa para ver o que acontece também, né? Colocar outras vozes aí para ficar mais plural as coisas, né? Está muito. Vamos pensar, está muito a mesma coisa sendo dita sempre. Então, Carmen, primeiro agradecer pela tua fala. Acho que tem vários pontos aí no que você trouxe. Me lembrou muito do texto que, na época que eu estava no mestrado, a gente discutiu com o Pierre Bourdieu sobre campo de pesquisa. Campo é disputa, é seleção, são silenciamentos, o que a gente permite vir à tona, o que fica escondido, porque
fica, né, silenciado. Outro ponto que eu também queria discutir aqui, pensar, acho que no próprio História a gente tem conseguido avançar nisso, que é pensar essa outra história do ensino de história, considerando a centralidade amazônica. Eu acho que eu já falei isso publicamente, a gente começou na nossa turma do Prof. História, essa turma de 2023, foi na turma, durante as aulas, que a gente teve a ideia, o insight de fazer um projeto para valorizar a intelectualidade feminina. Não foi algo planejado por mim, foi algo que nos diálogos, nas tensões ali, discutindo os textos, que todo baseado na produção de mulheres, sobretudo mulheres indígenas aqui do estado, da região norte, a gente conseguiu dar respostas. E eu me lembro que eu trouxe isso por conta de uma fala da Margarida Dias, no projeto que eu coordenava com a Vitória, o bate-papo sobre o ensino de história, que a Margarida fez essa provocação. Essa história do ensino de história que é sempre contada a partir do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Mas cadê essas outras histórias? Por que elas não vêm à tona? E eu acho que com essa turma ali de 2023, agora continua com a turma de 2024, a gente tentou efetivamente mudar um pouco isso. E acho que tentando responder a Alessandra, na verdade, a gente sabe por quê. Porque o Sudeste se acha o centro do mundo. E eu falo isso no lugar de uma pessoa que é o Sudeste, sou do Sudeste. Eu já falei isso publicamente em outras experiências, como perspectivas do ensino de história, e que não sabe ou não quer saber olhar para esses outros Brasis, para essas outras vozes. Essas várias mulheres que você citou, que são pessoas que produzem, que são colegas, tive a chance de ser orientanda, não só sua no pós-doc, mas também da Carmen Gabriela, a Keila Grimber, no doutorado, das pesquisas da professora Ana Maria Monteiro, que coordenou a iniciação docente. Mas hoje eu vejo a ideia da ancestralidade, né, da gente trazer ancestralidade, é de reverenciar a produção dessas intelectuais, valorizar todo esse esforço, mas entender que não são as únicas. Há muitas vozes aqui, né, muitas Cleicimar da vida, muitas Denilson, muitas Éricas, muitas Gisélia, muitas mulheres, né, que estão produzindo pesquisa, e isso eu falo constantemente para os alunos, principalmente do Prof. História. Aonde vocês situam as pesquisas de vocês como produtores do campo do ensino de história? Porque isso, acho que é por isso a minha inquietação, por isso que a gente quer fazer um monte de coisa, a gente vai para a internet, a gente publica isso, a gente faz entrevista, a gente mexe aquele CCH, porque isso é luta política. Você falou a palavra luta várias vezes na narrativa dessas mulheres. Então, eu acho que a gente instigar essa luta aqui dentro para valorizar o nosso espaço de autoria feminina, né? A gente tem muitas mulheres aqui na casa que nos precederam nessa luta, em se deslocar do eixo sul-sudeste há 30 anos atrás para vir trabalhar no norte e de se permitir afetar e ser afetado por essa ancestralidade. Então, eu acho que é colocar mesmo o dedo na ferida. Acho que esse Reels que o Davi produziu lá sobre a sudestinidade, a última vez que eu vi tinha, sei lá, mais de 10 mil visualizações, nem sei quanto está, aquele do sudestino, né, do falar da produção a partir do Sudeste, não sei se você se lembra, que foi do perspectiva de ensino de história. Os 300, mas não adianta a gente ir para a internet bombar e não mudar a minha prática dentro de todo dia que a gente está produzindo ciência. Então, eu acho que eu tento encontrar resposta ouvindo os meus alunos na sensibilidade, na valorização das histórias de vida que elas e eles trazem. Acho que a Alessandra percebeu isso, frequentando as plenárias nacionais do Prof. História, em que vários colegas, não sei por que vocês cismam com essa seleção diferenciada, se já tem política de cotas. E aí eu pergunto, quem aqui sabe o que é seleção diferenciada? Por que Roraima encampou a luta para professores indígenas, alemães e comunidades indígenas, outras regiões também, os professores quilombolas que atuam nas comunidades? Por quê? As pessoas sabem o que é isso, aí estão lá criticando, lá vem o pessoal falar por que a gente é luta política de valorização de outras regiões que estão à margem ainda. Então, eu acho que para responder a Alessandra, acho que o nosso compromisso é isso, é todo carinho e visibilidade que as pessoas que estão aqui, eu estou falando de Roraima, mas estou falando do norte de forma geral, nordeste, centro-oeste, para dar uma cutucada mesmo. Eu acho que o Sudeste ali que se acha o centro do mundo e a gente trabalha
trabalhou no vídeo com a Eliane Brum lá na Amazônia Centro Culto. Então, vai trazer essas outras histórias possíveis, né? Como a Cintia Araújo coloca na tese do doutorado dela. Acho que é por aí. Sim, gente, muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês e todas. Vamos seguir juntos